Bom dia, irmãos. Nós gostaríamos de falar sobre o anticristo. O anticristo, ele é um homem. Ele será ungido por Satanás e no capítulo 11 do livro de Apocalipse, lá a Bíblia diz assim: a besta que vai subir do abismo. E ele vai ungir um homem. A Bíblia diz no capítulo 12, 13 de Apocalipse, que este homem, ele terá o nome de besta, ou slogan, né? O atributo. Besta quer dizer poder, muito poder. Mas esse poder, ele não vai nascer, ele já está no mundo. Ele vai receber o poder de Satanás. Nós já temos hoje muitas pessoas, mas milhares, com o poder de Satanás, como o senhor Allan Kardec, da França, e como o poder, todo o poder que é da mentira, do engano, ele vem de Satanás. O poder político, por exemplo, o Congresso, os políticos, vamos falar assim melhor, do mundo inteiro, né? Se reúne e faz uma lei e assina aquela lei para que ela funcione e passa ela para os policiais, os soldados, para que faça valer pelas palavras ou pela morte. Então é um poder. Eles acham que deve ser daquela maneira e faz votações e aí tem o poder. Hoje já temos. Temos também o poder na igreja, que é um poder maior ainda. Poder da igreja, as igrejas reunir. Por exemplo, todos no Brasil que tem o slogan de cristão, porque até os católicos romanos dizem que eles são cristãos. Para a Bíblia, cristão é aqueles que seguem a doutrina de Cristo. Não são cristãos. Então, os que seguem a doutrina de Cristo é cristão. Agora, o que acontece? Se todos os cristãos, que se diz cristão, reunir aqui no Brasil, dá a maioria absoluta e faz leis através dos políticos. Mas pode dividir e uma grande parte dizer que não é cristão e a maioria prevalece. Porque Deus não está na maioria. Quem está na maioria é o diabo. Você fala o quê? Deus não está. Deus nunca esteve na maioria. Quem está na maioria é Satanás. Então a maioria dos chamados cristãos acha que eles estão certos. Quem no Brasil, por exemplo, no mundo, né? Mas vou falar do Brasil. A igreja que tem o maior número de pessoas no Brasil é a igreja romana, católica romana. Eu falo romana porque a sua sede é em Roma. O cristão verdadeiro, a sua sede é nos céus. Nos céus. Aonde está o nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, exercendo o ministério de sacerdote, porque está intercedendo por nós. Está no lugar santíssimo, intercedendo pelos seus filhos. Então, o anticristo, ele já está no mundo. Desde o princípio, lá 2000 anos atrás, o espírito do anticristo
já manifestava. Quando Paulo entregou Alexandre o Latueiro, Demas, certo? E Emineu na mão de Satanás, eles eram ministros, pregadores do Evangelho com Paulo. Mas passou a ficar contra a doutrina que Deus tinha revelado para Paulo, o ensinamento. Então Paulo entregou eles a Satanás para que aprendesse a não blasfemar. Blasfemar, irmãos, é contradizer a palavra. A Bíblia diz do jeito, a pessoa pratica de outro. Eu tenho inúmeros palavras para dizer, inúmeras palavras para dizer para vocês que está contrário à Bíblia. Por exemplo, Deus nunca chamou uma mulher para ser pastora, nem no Velho Testamento, nem no Novo. Tem pastor que tem a petulância de dizer que Deus chamou no Velho Testamento Raquel para ser pastora. Raquel trabalhava no mato, pastoreando bicho, cuidando de bicho. Entendeu? Então isso é tão baixo que não dá nem para falar, pastora. Deus nos chamou. A Bíblia diz da qualidade dos pastores. Você lê lá em Tito, capítulo 1, a partir do verso 5, lê em Timóteo, Paulo fala das características do pastor. Lá não tem nenhuma mulher. Homem que seja idôneo, que governe bem sua própria casa, que tem seus filhos em sujeição e que ame suas mulheres. É homem, é gente, não é pastorear. Lá para presbítero, presbítero é o mesmo pastor. É só você ler na carta de Pedro, lá no primeiro capítulo, lá no quinto capítulo, lá fala Pedro falando, eu que também sou presbítero convosco. Agora vem os teólogos, por causa das traduções erradas, e vem falando de coisas que é do anticristo. Porque a Bíblia, irmão, o povo fala que foi escrita em grego. Não. Houve lá em Alexandria alguém que fez a tradução dela para o grego. Mas se fez a tradução para o grego, é porque ela era em aramaico e hebraico. Os apóstolos eram grego? Eu pergunto. Então o espírito do anticristo começou a manifestar lá no tempo de João. João disse, o espírito do anticristo já está operando. E aí veio os apóstolos pregando, e Paulo fala abertamente, aqui no 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala, olha irmãos, olha, eu vou ler aqui, ó. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ponto. Esse versículo aqui é o arrebatamento, nossa reunião com Ele. Você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Nós reuniremos com o Senhor nos ares e de lá entraremos com Ele para a glória. Aqui também fala da nossa reunião, antes de entrarmos, ou lá dentro, a Bíblia não dá detalhe, a Bíblia é um extrato da verdade. A Bíblia fala no capítulo 3, lá de 1 Coríntios, do tribunal de Cristo. Mas não é para condenar, não. É para receber cada um por meio do corpo que fez, bem ou mal, ser galardoado. Então nós vamos ser galardoados do arrebatamento. Receberemos o galardão. Então você tem que fazer a obra de Deus. Você tem que deixar de ser preguiçoso, ser negligente.
e fazer a obra de Deus, mas fazer para Deus. Tem pessoas que estão fazendo obra de Deus, mas para ganhar dinheiro. Porque a igreja virou meio de vida. Igreja virou meio de vida. A igreja mais rica do mundo é a igreja romana. Tem ouro lá, que se eles vendessem o ouro lá para matar a fome, ou ensinar o povo da África, né? Dando profissão, montando colégio lá de ensino, não dar o peixe, mas ensinar a pescar, eles faziam muita coisa. Então aqui Paulo fala assim, a nossa reunião com ele. E depois ele prossegue, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então aí o dia de Cristo, esse dia de Cristo aqui, não é o arrebatamento, não. O primeiro versículo está falando do arrebatamento. Esse aqui está falando do dia de Cristo, quando ele vir para tirar o anticristo, que vai mentir, vai enganar, porque ele virá com todo o poder do engano dado por Deus. Você fala, mas por que Deus vai dar? Deus vai dar para conhecer quem é verdadeiro e quem não é. Aqui no versículo 11, que é o penúltimo versículo, fala-se que Deus enviará a operação do erro para que creia na mentira todos que não amam a verdade. Você leia do capítulo 11 ao 17 de Apocalipse, você vai ver lá a besta, que terá uma imagem. A imagem é um homem, porque a besta é um espírito maligno. Olha bem, eu estou falando, a besta é Satanás, e ela terá uma imagem. Assim como Cristo é a imagem de Cristo, um homem será também a imagem da besta. Um homem ungido por Satanás. Aqui fala um homem, a Bíblia fala aqui nesse capítulo, um homem ungido por Satanás. Não será assim sem que antes manifeste o homem do pecado. Entendeu? O filho da perdição é um homem, que ele é a imagem da besta. Então, e ele será um judeu. Ele será um judeu. Leia no capítulo 49 do livro de Gênesis, leia lá sobre a tribo de Dan. Leia lá sobre a tribo de Dan. O que Jacó, pai dele, profetiza a respeito de Dan. Ele será como uma serpente e que vai morder o calcanhar. Aí você vai lá para o livro, no princípio do livro de Gênesis, Jesus, Deus falando que este te ferirá a cabeça, que é Jesus. E o filho da mulher, que é o filho da perdição, ferirá, o filho da mulher não, o filho da serpente, que é Satanás, ungido por Satanás, ferirá o calcanhar, por detrás, traição. Quem traiu Jesus foi Judas. E o que é que diz a Bíblia lá? Na ceia, Satanás entrou em Judas. Satanás entrará no anticristo, no homem, e ele será a imagem. E ele se assentará lá em Jerusalém, no templo de Deus. Não é aqui no Brasil não, meu irmão. Nem em outro país não. É lá em Jerusalém. Porque ele vai enganar principalmente os judeus. Vai fazer milagre. Virá com todo o poder de mentira. Deus enviará a operação do erro. Lê lá, a besta vai fazer milagre. A Bíblia diz que ele foi ferido a cabeça, mas foi sarada a besta. Quem feriu a cabeça do diabo? Jesus Cristo, quando ele esteve aqui há 2000 anos. Mas a cabeça foi sarada, porque ele vai voltar a estar aí para enganar.
Então, irmãos, eu quero falar no dia de hoje, não quero contar muita história. Você, irmão, o problema maior que eu vejo hoje é que a palavra de Deus está sendo banalizada. Banalizada. Tudo que eu estou pregando, você já sabe. Só é que você não vive. Você não obedece. Você não sacrifica a si próprio por causa da palavra de Deus. Não sacrifica. Você vive uma vida dissoluta. Você vive de acordo com a sua necessidade. O seu corpo tem uma necessidade, mas o Espírito Santo que está em você tem outra necessidade. É diferente o desejo do Espírito Santo, é diferente dos desejos da sua carne. É totalmente diferente. Então é o seguinte, a Bíblia diz que os que andam segundo a carne não agrada a Deus. A Bíblia diz, andai em espírito. Mas como é que eu ando em espírito? Vai andar de acordo com o que está escrito na Bíblia. Você anda de acordo com o que está escrito na Bíblia, você está andando de acordo com o Espírito Santo. Agora, o maior pecado que está tendo hoje é a incredulidade. Sempre foi a incredulidade. Depois da incredulidade vem a mentira, o engano, o espírito do engano. Satanás mentiu para Eva lá no Éden. O dia que você comer desse fruto, você será como Deus. Ora, quem não quer ser como Deus? Agora ela crê numa mentira dessa e depois passou essa mentira para Adão, seu marido, e ele creu também. Então o Espírito, aí depois o Senhor Deus falou assim, por que fizesse isso? Ela respondeu, a serpente me enganou, que é o anticristo. Então ele virá com engano, tem poder de persuasão. Então você tem que tomar muito cuidado com as pregações. Com as pregações que você está ouvindo pela internet. Pela internet. A internet é uma faca de dois gumes, irmão. Você ouve o pregador da Bíblia e ouve o pregador da meia-verdade, um pouco da Bíblia. E ouve até um pregador antibíblico totalmente. Então você ouve o espírito do anticristo, eu não vou nem falar o nome, né? Agora, você deve perguntar a Bíblia, estudar a Bíblia. Se você crê que eu sou um homem de Deus, liga para mim e pergunta para mim, aonde é que está na Bíblia que deve batizar criança recém-nascida? Porque Deus estabeleceu um pacto de circuncidar as crianças no 8º dia e a igreja presbiteriana batiza as crianças crendo que é como fosse a circuncisão. Isso é uma blasfêmia, contradizer a palavra. Ora, João Batista disse, arrependei-vos, aliás, Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Na casa de Cornélio, Pedro batizou a tudo adulto. Lá na casa do carcereiro, também, Paulo batizou todos adultos. Lá no capítulo 19, verso 4 de Atos, batizou todos adultos. Lá no capítulo 8 de Atos, Filipe batizou eles em nome do Senhor Jesus, todos adultos. Não teve criancinha lá, não. Criança era consagrada. Nós pegamos as crianças na igreja e consagramos ela a Deus. Para que Deus tenha misericórdia e ponha a mão sobre ela antes que Satanás venha pôr. Então, irmãos, o espírito de mentira, de engano, o espírito da imoralidade sexual tem dominado a humanidade. Tem dominado.
E a pessoa continua orando, curando os doentes, expulsando demônio. E aí o espírito do engano diz, está vendo? Deus está com você. Eu conheço muitos, mas é muitos que oram pelos doentes, e os doentes são sarados, e ele é um pecador. Ele é adúltero, ele é mentiroso, ele é político, ele é maçom. Ele está envolvido com os políticos que recebem dinheiro que ele não trabalhou. Olha, a Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Gênesis, Jesus disse, ó Adão, você agora vai viver do suor do teu rosto. Agora, o político está vivendo do suor do rosto dele? Tem o salário dele, mas tem mais uma verba que o governo dá, que o partido ganha para dar, para aprovar uma lei injusta, uma lei maligna, carnal. Esse dinheiro é falso. Esse dinheiro é tirado do imposto que nós pagamos. Alto imposto. Eu creio que dá mais de 40%. Não tenho certeza. Então é o seguinte, paga imposto, faz imposto. Tudo que você compra, se tirar o imposto, cai mais. Cai pela metade ou menos da metade. Então são dinheiro que vai para eles viver uma vida de luxo, super luxo. Então é o seguinte, mas a Bíblia diz, o teu dinheiro seja para a tua perdição. Pedro falou para aquele feiticeiro lá no livro de Atos. Então, irmãos, cuidado com os sermões, cuidado com as pregações. São pregações falsas. O que é um dinheiro falso? O dinheiro falso, irmão, ele tem 99% de verdade. Mas ele é falso. 90%, 80% é falso. Você compra muita mercadoria por aí, que na etiqueta está escrito uma coisa, mas na verdade ele tem 20% ou 30% de falso. E temos pregadores, a maioria dos pregadores prega meia verdade. A maioria das mulheres que vai lá cantar na igreja, estão tudo em pecado. A maioria, não estou falando todas não. O que é isso? O espírito do anticristo. E o povo dá glória a Deus, se fala língua estranha. Como se a língua estranha fosse um sinal que ele está cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, irmãos, você não resiste o que está escrito na Bíblia. Você obedece à Bíblia. Eu tenho que pregar aqui muitas coisas, mas eu acho que vocês não estão preparados para ouvir. Mas vão ter que ouvir. Eu vou pregar. Entendeu? Então, porque é o seguinte, se eu não pregar, eu vou ser condenado. E entre você, que é o rebelde ou a rebelde, e Deus, eu fico com Deus. A minha amizade com você é condicional. O meu amor para com você é incondicional, mas a minha amizade é condicional. Eu não vou andar com uma pessoa que anda com Satanás. Não vou andar com um adulto, com a mentirosa, com a enganadora, com o enganador, com um dom falso. A vida da pessoa é uma vida terrivelmente torta. Então o espírito do anticristo já está. Se Jesus vier hoje, amanhã o diabo vai ungir já um homem aqui na terra, que será um judeu. Ele terá o poder político e o poder religioso. Ele terá o poder de Roma e o poder da América do Norte. E ele vai assentar lá em Jerusalém e enganar principalmente os judeus. Mas por um período, depois os judeus vão descobrir que ele é o anticristo, porque ele não vai cumprir a Bíblia. Você fica sabendo se uma pessoa tem o espírito do anticristo
Porque ele não cumpre a Bíblia, ele resiste. Ele resiste muitas coisas na Bíblia. É o que eu vou falar na próxima mensagem. Ele resiste muitas coisas na Bíblia. Então você vai perceber que a pessoa tem o espírito do anticristo. E o anticristo que vai ser ungido, primeiro ele vai trazer uma falsa paz. Ele tem que enganar. Ele tem que mentir contra Jesus. Ele tem que falar que Jesus não resolveu os problemas de Israel, porque está em guerra até hoje. Jesus parou com Israel para tratar com a noiva gentia. Porque eles foram rebeldes, está escrito lá no livro do profeta Isaías. Leia o último capítulo lá de Atos dos Apóstolos. Vai a este povo e fala: de ouvido ouvireis, mas não entendereis, com os olhos vereis, mas não percebereis, para que não se converta e eu os cure. Cure de quê? Cure da incredulidade, cure da rebeldia, cure de adorar ídolos. Essa rebelião que houve lá em Israel, que matou 1.400 pessoas, aquelas moças, aqueles rapazes estavam fazendo o quê? Adorando a Deus? Não, estavam adorando Satanás, estavam numa balada. Veio os homens lá, o Hamas, e assassinou eles. É claro que não deveria fazer, aqueles são demônios. Mas eles estavam fora da vontade de Deus, não estavam protegidos. Leia o Salmo 91. Aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo. Eles estavam no esconderijo do Altíssimo? Não. Aí Satanás os encontrou e os matou. E está a guerra agora. E esse Irã que está por aí guerreando são malignos. E está falando que está no nome de Deus, de Alá. Está nada. Mentirosos, falsos profetas. Então eu estou falando com você. Cuidado com as pregações. Cuidado com as religiões. O maior engano está nas religiões. A igreja que mais engana é a católica romana. Mas os judeus também enganam. Tem judeu falso. Tem muitos do islamismo que é falso. Tem o budismo que é falso. Tem o evangélico que é falso. Não vai pela placa de igreja. Colocamos aqui 10 copos. Lindos, lindos copos. E colocamos ouro, diamante, areia, terra, estrume de gado, nos mesmos copos. Então está lá tudo escrito Assembleia de Deus. Vou falar da Assembleia, que é a maior igreja, a qual eu estou indo lá pregar. E aí, porque todos da Assembleia, o copo é o mesmo, mas o conteúdo é outro. Então eu quero dizer para vocês, cuidado, cuidado. Vê o que está lá dentro, vê o que está sendo pregado. É o que está sendo pregado que valoriza. O que valoriza o copo é o que está dentro do copo. O que valoriza o pregador é o Espírito Santo. É sua vida. Larga de ser enganador e andar com enganador. Se a sua amizade com essa pessoa, tira a sua amizade, o seu amor para com Deus, abandone essa pessoa e diga a verdade para ela. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, do seu espírito. Que Deus tenha compaixão de você e te dê graça para ser um cristão. Em nome de Jesus, estou à sua disposição. Amém?